Vamos orar? Feche seus olhos e ore. Deus, fala conosco. Aqui é a tua casa. E nós viemos para te adorar, te louvar. Aceita, Deus, o nosso louvor e a nossa adoração a ti. E fala tremendamente através da sua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O título da mensagem para essa noite é baseada no livro de Lucas, capítulo 1, 34 ao 38, e é o impossível. Vamos repetir só os homens? O impossível. Somente as mulheres? O impossível. Agora todos juntos, forte. O impossível. O que é impossível para você? De repente, ter asas e voar pelo céu. Será que você já imaginou voando? Isso é impossível. Você criar asas e voar e ir para onde você quiser, como um pássaro voando sobre o céu. Isso é impossível ao homem. Existem filmes, que dão poder para o homem voar, mas você sabe que aquilo não é verdade. Você pode voar em uma máquina, em um avião, mas com asas, e o combustível acaba dessas máquinas. Voar, por ser da sua natureza, isso é impossível. Ficar sem dormir por mais que 12 dias, porque alguém já conseguiu ficar 11 dias sem dormir e bateu o recorde, está no Guinness, o nome dele é lá. Um americano ficou 11 dias sem dormir. 12 dias nunca ninguém conseguiu ficar. Acho que a gente não consegue nem 48 horas. Você fica morto, cansadíssimo, ainda mais se for trabalhando. Saber o que vai acontecer amanhã. Será que você previa a derrota do Brasil? Foi doído, triste, mas a gente não sabe o que vai acontecer quando? Daqui a pouco, ainda mais amanhã, que é outro dia. Por isso que a Bíblia fala, basta cada dia o seu mal. Ficar um dia sem pecar é impossível. Nós pecamos. Você pode até tentar, mas não vai conseguir. Uma hora ou outra você vai ter um desejo pecaminoso, vai ter uma atitude pecaminosa, vai falar mais arrogante com alguém, vai ficar irado e vai descontar em alguém a sua ira, o seu nervosismo, vai sobrar para alguém, até para um desconhecido, de repente sobra, mas é impossível ficar sem pecar. Às vezes eu falo um dia, mas pode ser horas, a gente peca. Conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo, você consegue? Impossível para nós estar em todos os lugares. Quem sabe o pastor Victor poderia estar querendo estar lá junto com o filho dele que está com febre, mas está aqui, não pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Não dá. Respirar dentro da água, aí Jonathan, ninguém consegue, só os peixes. Você não é peixe, mesmo que você acha que é um tubarão, você não consegue ficar respirando dentro da água. Comprar a sua salvação, impossível. Não existe dinheiro nenhum que pode comprar a salvação. Já tentaram, mas não conseguiram.
Agora eu te pergunto, o que é impossível para Deus? Para o homem eu falei alguns, citei alguns, mas existem inúmeras coisas impossíveis para nós, humanos, carne e osso somos, com limitações, mas para Deus, existe, sim ou não? Vamos ver? É impossível que Deus minta. Deus nunca vai mentir. Até para Deus existem coisas impossíveis. Olhando por esse lado, né, um paradoxo, mas Ele nunca vai mentir. Segundo, que Deus se arrependa. Deus não se arrepende. É o homem que precisa se arrepender e mudar de atitude. E aí Ele te abençoa. Aí Ele muda as circunstâncias das nossas vidas. Que Deus erre. Será que Deus pode errar? Impossível Deus errar. Ele faz tudo o quê? Perfeito. Que Deus seja menor do que os outros deuses que existem, que foram feitos pela imaginação do homem. É impossível que Deus seja menor do que outros deuses. Que Deus não cumpra a sua promessa. Isso é impossível. É impossível que Deus não cumpra a sua promessa. Que Deus não responda a sua oração, mesmo que demore, mas Ele vai responder. Que Deus esqueça de alguma coisa. Deus não tem amnésia, Deus não esquece de ninguém. Olha que maravilha, olha que Deus bom e maravilhoso que nós temos. Ele não esquece de ninguém. Ele conhece cada um de nós, não só da sua igreja aqui local de Oswaldo Cruz, mas de todo o universo. Imagina, esse é um Deus poderoso. Qual a diferença do possível para o impossível? Vamos ler juntos? O possível é realizado pelos homens através de processos humanos, enquanto o impossível é feito por Deus. Só Ele pode fazer o impossível. Se o humano, se nós conseguimos fazer alguma coisa, é porque não era impossível. Você pode até admirar o talento de alguém, você falar assim, eu não sei fazer isso. Mas não é uma coisa impossível. Se você treinar, se dedicar, gastar tempo, pode ser que você consiga. Eu e o Jonathan hoje fomos para uma competição no mar. 1 quilômetro foi a minha competição nadando. Será que você conseguiria 1 quilômetro nadando no mar? Tem gente que não sabe nem nadar. É que nem um prego, caiu no mar, afunda uma pedra. Imagina nadar 1 quilômetro. O Jonathan também nadou, teve a sua competição. Primeira vez que nós dois competimos juntos em uma prova. Olha que coisa legal. Uma coisa possível, mas uma coisa impossível só Deus pode fazer. Quais os seus sentimentos diante do impossível? Nós temos sentimentos humanos, Deus também tem sentimentos divinos, que nós demos alguns aspectos divinos humanizando o sentimento de Deus, mas para nós temos diferenças grandes quando estamos diante do impossível. Qual o seu sentimento? Vejamos, incredulidade. Quantas vezes diante do impossível você, eu fazer isso? É impossível. Acontecer isso comigo? É impossível.
ou profunda tristeza por não conseguir realizar algo. Eu não consigo, eu já tentei 20 vezes o concurso da ordem dos advogados, ainda não passei, acho que é impossível. Aí você fica o quê? Grande tristeza, abatimento, devido a uma impossibilidade humana ainda, que você não conseguiu ainda vencer, e para você isso aparentemente é impossível, mas ainda não é, porque você tem vida e pode continuar tentando e um dia realizar. Desistência, não vou tentar mais, vou mudar para outra coisa. Acredito que Deus está dizendo não para mim, está respondendo não à minha oração. Não é possível tentar várias vezes e a porta está fechada. Eu vou migrar para uma outra coisa, eu vou fazer outra coisa. E você desiste diante do impossível. São alguns sentimentos que nós temos e às vezes já até praticamos em nossa vida. Durante o curso da nossa vida, nós desistimos de muitas coisas, porque aparentemente era impossível. Quando uma criança fala, eu quero ser astronauta, você olha assim a realidade e fala, não. Você nem fala nada, mas você fala, não é possível. Alguns dizem, eu quero ser presidente da república. Você, pode acontecer. Eu quero ser um político. Pode acontecer. Eu quero ser um médico. São para pouco. Eu quero ser um oficial da marinha. Você tem que se esforçar. Você tem que realmente se dedicar, que aparentemente parece impossível, e aí causa o que? Uma desesperança. Não tenho esperança nenhuma de passar, mas eu vou lá fazer. Isso cria já uma barreira, um obstáculo, falta de confiança, trazendo desesperança. Você não espera passar, você nem vê o resultado, você sai de lá, não quero nem saber do resultado. Vários e vários resultados que eu já fiz de prova, que eu conferindo, aí já, errei, não, desisto. Aí eu continuo, errei, acertei uma, meu Deus, uma! Jesus amado, o que está acontecendo? Era melhor ter chutado tudo, pelo menos acertava mais de uma. Parece impossível para mim. Eu olho o resultado, vejo um monte de gente passou, eu não. Que tristeza, que decepção, que desesperança. Mas tem o outro lado de sentimentos, quando em vez de eu desistir, de eu não crer, de eu ficar triste, eu me fortaleço. Diante do impossível, eu me fortaleço com Deus. Ele é a minha fortaleza. Eu vou ficar mais forte. Por isso que muitos comentaristas dizem, a seleção brasileira vai ficar mais forte porque perdeu. Vão amadurecer com essa derrota. Eu fiquei mais forte quando meus pais morreram. Quando minha mãe primeiro morreu, eu tinha 14 anos. Eu fiquei mais maduro. Eu poderia ter tido outro tipo de sentimento, mas eu me fortaleci em Deus. Então, em meio de impossíveis que nós não podemos entender quando vai acontecer, se vai acontecer, quando vai acontecer, como vai acontecer, eu continuo forte. Eu continuo perseverante. Com perseverança eu vou continuar tentando. Enquanto eu tiver idade, força, saúde, enquanto eu estiver no âmbito ali do concurso, eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar tentando, porque eu vou perseverar até o fim. Eu vou crer, eu vou confiar
Em Deus, eu vou perseverar em Deus, é tudo em Deus, há uma diferença dos sentimentos, porque eu persevero, eu me fortaleço em Deus. E por último, a esperança. Eu não tenho desesperança, eu espero que na outra Copa do Mundo, daqui a 4 anos, jogadores, o Brasil, eu vou ser campeão. Que na outra competição do mar, eu vou chegar melhor do que eu cheguei. Eu fiquei em 13º, o Jonathan em 7º. Eu queria ir melhor. Eu vou perseverar. Há sentimentos dentro de mim que falam assim: não é para você. Você é um fraco, você não vai conseguir melhorar, você só vai piorar, porque você só está envelhecendo. Mas eu vou dizer que eu vou vencer, eu vou dizer que eu vou perseverar, eu vou tirar o que? Esse sentimento de derrota do meu coração, da minha vida, da minha cabeça, porque não é meu, não é para mim, é do mal, é do inimigo, que quer plantar no meu coração alguma tristeza, alguma decepção, alguma incredulidade, alguma desesperança. Eu estou do outro lado do muro, eu quero ser forte, eu quero ser maduro, eu quero ter perseverança, eu quero confiar em Deus, eu quero avançar. A ciência tem as suas causas para limitar e reduzir qualquer reação diante do impossível. A maioria dos médicos trabalham com o natural, não é isso, Rosane? Somente a ciência, e não se importam com o espiritual. Por isso o médico declara ao paciente que a sua doença é terminal. Ele diz o seguinte, preparando a pessoa para a morte: eu vou agora indicar cuidados paliativos para você não sofrer tanto, que eu não posso mais fazer nada por você. É o teu fim. Sinto muito. É o impossível. O médico fica sem saber o que fazer e cruza os braços e fala: sinto muito. Não existe tratamento. Não existe cura. É o impossível. E a pessoa que vive com o impossível pode ir para aquele sentimento de incredulidade, profunda tristeza, desistência, se entregar, desesperança, ou mudar de atitude e confiar, perseverar, esperança, fortalecer. A gente escolhe qual atitude a gente vai seguir, mas não é fácil, eu sei. Diante do impossível, cada um tem uma atitude, cada um tem um sentimento. A palavra de Deus nos aponta que a morte é uma consequência da degeneração do mundo por meio do pecado. Assim, todos nós, em algum dia, experimentaremos essa passagem. Os que confessaram Cristo como Senhor e Salvador não precisam temer. O impossível vai acontecer, o extraordinário, o milagre da graça de Deus produzirá a vida eterna. É uma passagem para a vida eterna, para a sua casa celestial. Por isso, essas notícias que nos rodeiam, nós devemos avançar sobre elas, não se abater, porque maior é o que está conosco. Veja que na passagem do capítulo 1 de Lucas que nós lemos, na aparição do anjo Gabriel a Isabel e a Maria, o que era impossível para elas tornou-se o quê? Possível. Isabel já idosa e estéril desde moça, nunca teve condições de ter filhos, deve ter tentado, deve ter procurado médicos, deve ter tomado muitos e muitos alimentos afrodisíacos para alimentar o apetite,
mas não conseguiu ter filhos. E agora, com essa notícia, você vai ter um filho, e o nome dele vai ser João. Isso para Isabel. Maria também foi visitada pelo anjo Gabriel. É a passagem que nós lemos. Era nova, diferente de Isabel, que já era idosa. Mas Isabel era casada, Maria não tinha contato com homem algum, e recebe uma mensagem que vai ficar grávida. E ela fala o quê? Não é possível isso. Maria e nenhuma outra pessoa nesta vida tinha ouvido falar em ter um filho pelo Espírito de Deus. Existia uma profecia, mas ninguém achava que era para si, que era digna de ter o Messias. A profecia existia, que o Messias viria de uma mulher, mas quem? De quem seria a honra? E quando o anjo visita ela, ela fica o quê? Temerosa, preocupada, porque ela era noiva, mas não casada. José vai pensar o quê? O pai, quem vai ser? O Espírito Santo de Deus. E se você percebeu, quando nós lemos, estava escrito o ente de Deus. O ente de Deus aqui é Jesus, é o poder de Deus que formou no ventre de Maria o Cristo, o nosso Salvador, a encarnação de Deus humano na barriga de uma mulher que era o quê? Pecadora, humana, que para ela existia inúmeros impossíveis, assim também para nós. Nestes dois casos, você perceba que é Deus que planeja o impossível para essas mulheres. Já pensou nisso? Não foram elas que agora estão orando, depois de idosa? Isabel não está orando por filhos? Acabou o sonho dela. E Maria também não está orando para ter um filho desse jeito. Pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder do Altíssimo, que envolverá. Ninguém acho que tinha uma atitude dessa: eu quero ser a mãe de Jesus, eu vou orar para isso. Acho que a maioria sentia assim, humildade em se um dia Deus me visitar e me escolher, que seja feita a tua vontade. Eis aqui a tua serva. Deus procurou o impossível, e ainda hoje Deus bate na nossa porta, nos escolhendo os improváveis. Escolheu eu para ser um pastor, eu sou improvável, um pecador, remido pelo sangue do Cordeiro, mas que todo dia acontece o impossível para mim, porque eu não consigo parar de quê? De pecar, de errar. É um absurdo continuar errando, e muitas vezes quando é no mesmo erro, a gente olha: miserável homem que sou. Aí penso: vou desistir. Aí eu penso dentro de mim: não consigo. Aqueles sentimentos de desesperança passam pela mente, mas logo vão, porque eu me lembro que Ele me escolheu o improvável, me escolheu para ser o impossível, assim também como você e eu. Na sua função, Deus te escolheu para você fazer ela. E você: é impossível tocar piano, é impossível tocar violão, é impossível nadar, é impossível eu passar num concurso, mas quando chega você: aconteceu o impossível, que para mim não era possível.
eu era muito limitado, mas Deus de alguma forma abriu um caminho, abriu a minha mente, me deu inteligência, me deu capacidade, e aconteceu um milagre, um absurdo de Deus. Essas duas mulheres foram muito abençoadas. Deus ama as mulheres. Olha para mim, mulheres. Deus ama vocês. Vocês são especiais para Deus. Devemos evangelizar mais mulheres. Parece que as mulheres têm um coração mais próximo de Deus. Assim como as crianças. Continue evangelizando as suas amigas, suas netas, as mulheres que estão em contato com vocês, evangelize elas, veja a reação delas. Quando você fala de Jesus, às vezes é muito diferente, o homem logo fala sobre outra coisa, foge. Muitas mulheres não, abrem o coração. Devemos ter mais programações para as mulheres precisam viver mais os impossíveis nas suas vidas. Receba isso. Como acontece o impossível? Como acontece o impossível? Então, eu quero que aconteça o impossível comigo. Como acontece? Primeiro, tendo fé em Deus. Alguém tem que ter fé, mesmo que não seja você, alguém ore para que aconteça algo impossível sobre a sua vida. Para muitas pessoas, Davi vencer Golias era algo impossível. Gideão derrotar os midianitas com apenas 300 homens, em comparação entre 135 mil inimigos dos midianitas. E Deus operou através desses 300 e livrou o povo de Israel da opressão desse adversário. Para os homens derrubar as muralhas de Jericó com gritos, era impossível. As mulheres caíram não pela força militar, mas pela fé em Deus, e foi o primeiro passo da conquista da terra de Canaã. Um dos primeiros passos. Era algo impossível sobreviver em uma fornalha com a temperatura de 1538 graus. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego confiaram em Deus quando foram lançados na fornalha. Nos milagres, algo impossível é vencido. Jesus realizou 39 milagres registrados. Foram os que não foram registrados na Bíblia. O centurião acreditou no poder da ordem de Jesus. Lucas 7, de 7 a 9. Jesus não precisava chegar ao local e tocar no rapaz. A palavra mesmo, falando de um lugar distante, seria suficiente para curá-lo. Maria estava com José, mas ainda não era casada. Eram noivos, prometidos, comprometidos, com data marcada para o casamento, até surgir uma notícia que viria a causar dúvidas, intrigas e desconfiança. Quando desconfiamos do poder de Deus, recorremos ao poder secular, ao poder humano. Como José tentou deixar Maria por tentar protegê-la, ou que sentiu traído, mas o anjo também o visitou e contou sobre a promessa divina que escolheu Maria para ser a mãe do Salvador do mundo. Em Gênesis 18, 13 e 14, Sara riu, dizendo ser já idosa para dar à luz também, como Isabel. E aí diz o seguinte: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Não há. Para Deus não há coisas difíceis. Segundo, tendo fé em Deus. Você tem fé em Deus?
tendo fé em Deus, Mateus 17:20, pois em verdade vos digo, se tiverdes fé, do tamanho do quê? De um grão de mostarda, um grãozinho de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Por último não, por penúltimo, com uma ordem de Deus, como vimos, Lucas 7,7, por isso eu mesmo não julguei digno de ir ter contigo aonde? Na sua casa, porém manda o que? Uma palavra, uma ordem de Deus, uma palavra, e o meu rapaz será o que? Uma palavra para o impossível acontecer, uma ordem de Deus, o impossível acontece. Pede a Deus uma palavra, uma ordem dele a respeito de algo que está te atormentando, algo que você perceba que é impossível. Deus vai realizar. Creia nisso. Muitas vezes a fé nem é sua, mas alguém orou com fé sobre a sua vida algum dia dessa nossa caminhada, e Deus responde. Às vezes a pessoa já até partiu, é uma mãe, é um pai, é uma avó, é um avô, mas um dia se cumpre, porque nós somos respostas de orações, do impossível se realizando através de nossas vidas. A fé pelo outro centurião nem era para ele, a fé era do centurião. Ele foi até Jesus e clamou por uma ordem de Deus, uma palavra, e Deus viu a fé e liberou a palavra, e quando ele chegou no local, perceberam que era no mesmo horário que Deus liberou a palavra. O garoto se levantou, foi curado. A fé pelo outro. O centurião pede a Jesus curar o paralítico que estava sofrendo horrivelmente. Deus realizou. E por último, pela vontade de Deus, pela fé, pela ordem, a palavra de Deus, e pela sua vontade, porque Ele quer, e acontece algo extraordinário, que a gente não imagina por que Ele fez, para quê, mas Ele fez, porque era a vontade dEle, a vontade de Deus. Veja comigo: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. João 1, versículo 12 e 13. Da vontade de Deus. A vontade de Deus acontece todos os dias em algum lugar dessa terra. Deus promove o impossível na vida de alguém. A salvação. Quantas pessoas hoje se salvaram, se entregaram a Jesus? Isso é impossível para o homem, mas para Deus é possível. É possível, e quando isso acontece em qualquer lugar do mundo, uma coisa impossível aconteceu. Jesus é o Deus do impossível. Eu quero orar por você essa noite, ou por alguém essa noite, por algum parente seu. Eu quero que você ore por ele, por ela. É um pedido seu para Deus, com fé.
Mesmo que essa pessoa hoje esteja desviada, esteja com o coração fechado, orgulhosa, orgulhoso, longe do caminho de Deus, triste, decepcionado, desesperança, aqueles sentimentos que bloqueou e parou no meio do caminho, ou até alguma coisa que aconteceu e entristeceu o coração dele, alguma vergonha, algum trauma. Deus pode realizar o impossível. Feche seus olhos, acredite nessa oração. A palavra de Deus desperta uma oração ao extraordinário. A palavra de Deus desperta uma oração ao extraordinário. Deus do impossível, nesta noite, dia 11 de dezembro. Se alguém está precisando de uma oração de fé, uma oração do justo, que não sou eu, mas que é Cristo Jesus, o justo, é por intermédio dele que nós clamamos nessa noite, e sabemos que através dele a oração pode muito seus efeitos. Deus, alguém que ouve a tua voz nessa mensagem do Deus que pode tudo, e pode acontecer o impossível essa noite ou amanhã. Pode acontecer na minha casa, Deus, com a minha esposa, comigo mesmo, Deus, algo impossível. Com o meu filho, Deus, algo impossível. Deus, quando isso acontecer, Deus, traz grande alegria ao nosso coração. Traz, Senhor, a plena certeza da tua vontade sobre as nossas vidas. Deus, que o impossível possa acontecer não só na minha casa e na minha família, mas na casa também do pastor Vitor, da sua família, Deus. Cuida, Senhor, cuida do Theo, Deus, que o impossível aconteça e vejamos a tua glória, o teu poder, as tuas maravilhas, o mar se abrindo, o maná descendo do céu. Deus, algo precisa acontecer também nesta igreja. Deus, é a tua igreja, Deus. Até quando nossos olhos naturais, temerosos, desconfiam a todo tempo, mas quando olhamos para ti, nós voltamos a esse local, abrimos esse local, preparamos esses cultos para ti, mas que almas se rendam, que almas sejam visitadas, que pessoas sejam atraídos, não por nós, mas pelo nome de Jesus, pelo poder de Jesus, pela tua vontade, pela fé que há em Cristo Jesus. Deus, nós precisamos do impossível aqui, Deus. Tu sabes quanto a tua igreja ora por isso. De repente, venha, Deus, o teu Espírito e mude essa situação. Nós queremos viver isso, nós queremos ver isso, assim como Simeão viu o Filho de Deus no seu colo e se maravilhou com o impossível realizado através do teu poder. Nós queremos ver teus filhos entrando nessa casa, casando nessa casa, se batizando nessa casa, porque é a casa de oração, é a casa de Jesus, é a casa do teu nome. Oh Deus, falta-me palavras para pedir uma liberação de uma ordem divina para agir no impossível. Deus da vida eterna, da salvação, do milagre, do impossível, realiza a tua vontade em nossas vidas, assim como falou Maria e também Isabel. Deus, eu quero, eu deixo, eu permito e eu desejo o teu impossível hoje ou amanhã. Eu esperarei, eu confiarei.
eu não desanimarei, eu vou em frente, porque eu sei que um dia o impossível vai acontecer, e os meus olhos, minha boca soltará sorrisos por saber que o Senhor ouviu a oração de um pecador, a oração de um pequeno, a oração de pessoas que reuniam-se aqui neste local para sonhar com o impossível. Deus, abençoa a tua igreja aqui, Deus, cada pessoa que sonha com o impossível no seu lar, libera uma palavra, libera uma ordem, alcança, Deus, o impossível, porque nós não conseguimos, nós só desejamos, nós clamamos e esperamos em Ti, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. gente tem duas possibilidades, ou duas
algo